Olá, meninas e meninos. Hoje vou falar de um grande médico sanitarista brasileiro, pioneiro no estudo de moléstias tropicais e da medicina experimental do Brasil. Ele fundou em 1900 um instituto que recebeu o nome de Manguinhos, que depois foi chamado em sua homenagem de Instituto Oswaldo Cruz. Vocês vão ver. Mas antes de falar desse grande cientista, tenho que mostrar o contexto social e político em que ele atuou, em que ele viveu. Então, preciso falar de Rodrigues Alves, o 5º presidente do Brasil. Lembram de Rodrigues Alves? Eu já falei dele. Aquele mesmo que governou de 1902 a 1906 e que se candidatou de novo em 1918 à presidência e ganhou. Só que ele morreu antes de assumir, em janeiro de 1919, aos 70 anos, vítima da gripe espanhola. Eu vou falar dessa gripe espanhola, essa grande pandemia. Só relembrando um pouquinho a história do Brasil. Vocês aprenderam na escola, mas é bom relembrar. Proclamação da República, todo mundo sabe, se deu no dia 15 de novembro de 1889, assumindo como primeiro presidente Marechal Deodoro da Fonseca, que governou nem 2 anos, até 1891. Ele não foi eleito e sim escolhido pelos revolucionários, que lutaram pelo fim do Império. Então, ele liderou um governo provisório. Ele não foi eleito, então ele liderou um governo provisório, preparando as leis principais para o país republicano, o novo país republicano, tá? Mas ele renunciou, assumindo o seu vice, Floriano Peixoto, que vai governar de 1891 a 1894. Eu não vou falar de o que cada um fez. Depois veio Prudente de Moraes, Campos Salles, até que veio, em 1902, Rodrigues Alves, que é o que nos interessa. O 5º presidente que vai governar, como eu disse, até 1906. Rodrigues Alves, embora tendo que enfrentar algumas revoltas no início, né, tinha uns que eram a favor do Império, ele, posso dizer, que teve muito sucesso na sua gestão como presidente, principalmente no que diz respeito às grandes obras que fez no Rio de Janeiro, tá? A capital da República. E também desfrutou de uma grande e forte economia durante seu governo, tá? Também foi durante seu governo que o Acre, antes da Bolívia, se tornou parte do Brasil. Isso é só uma curiosidade. Como eu disse, ele ganhou as eleições em 1902 e vai governar em 1906. E aí que vai sair, assim, vai aparecer o Oswaldo Cruz também, como sanitarista. Mas vou falar ainda um pouco mais de Rodrigues Alves. Ele morreu vítima, como eu falei, da gripe espanhola, pandemia vasta e mortal causada pelo vírus influenza. Essa pandemia ocorreu no mundo entre 1918 e 1920 e matou muita gente pelo mundo. Calcula-se que infectou 500 milhões de pessoas e que o número de mortos aí varia. Uns falam entre 17 e 50 milhões, tá? Mas há fontes que dizem que possivelmente morreram no mundo 100 milhões de pessoas, tá? Bom, mas voltando a Rodrigues Alves. Uma de suas propostas, quando assumiu em 1902, era promover o saneamento da capital federal, o Rio de Janeiro, além de modernizar o seu porto. Por quê que eram essas as propostas que ele resolveu enfrentar? Porque havia constantes epidemias, como febre amarela, varíola, cólera, malária, várias, que atingiam o Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, com quase 1 milhão de habitantes, tinha muitos cortiços. Seus meios de transporte eram carentes, não havia saneamento básico. Então era urgente melhorar o abastecimento de água, tratar a rede de esgotos e etc. Enfim, os planos de Rodrigues Alves eram promover a segurança da população, eliminando esses focos, né, esses problemas que causavam doenças, e tratar da saúde da população. O processo de urbanização ele teve que entregar ao prefeito, que ele escolheu, chamado Pereira Passos. Então, esse prefeito foi encarregado do processo de urbanizar o Rio de Janeiro, para melhorar toda a sua situação de epidemias.
Pereira Passos, o que ele fez logo que assumiu esse cargo? Demoliu casarões, acabou com muitos cortiços, abriu diversas ruas, alargou outras. Isso vai permitir o arejamento, a melhor ventilação e melhor iluminação, tá? E quantas doenças que assolaram o Rio de Janeiro? Como eu falei, eram muitas, muitas. Então, vai aí entrar Oswaldo Cruz. Mas antes de eu falar das ações de Oswaldo Cruz, que ele tomou na ocasião, vou falar primeiro um pouco da vida dele. Quem era Oswaldo Cruz? Quem era esse grande sanitarista que vai cuidar, assim como o Pereira Passos tratou da urbanização, ele vai tratar, né, da parte da saúde da população do Rio de Janeiro, tá? Oswaldo Cruz, tá? Ele nasceu em 1872 e vai morrer em 1917, aos 55 anos. Ele era médico, cientista e um grande sanitarista brasileiro. Agora, uma parte, qual é a função de um sanitarista? Por que eu falo que Oswaldo Cruz era um grande sanitarista? O sanitarista tem que garantir o saneamento básico, tem que elaborar ações, medidas para evitar e tratar as epidemias. Essas são algumas de suas funções. Oswaldo Cruz também era filho de um médico, recebendo dos pais uma educação muito rígida. Também decidiu ser médico desde cedo. O pai era médico, ele seguiu as pegadas do pai. E formou-se bem cedo na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1892, aos 20 anos. Conta-se que já na faculdade, ao observar no microscópio micro-organismos, ele logo se apaixonou por essa área, tá? Aos 21 anos, era médico apenas, casou com Emília da Fonseca, de uma família muito rica. Sua namorada desde a adolescência. Tiveram 6 filhos e ele costumava chamar sua família de minha tribo. E sua esposa ele chamava de minha querida Miloquinha. Bom, em 1896, 4 anos depois de formado, 3 anos depois de casado, ele viajou para Paris a fim de estagiar no prestigiado Instituto Pasteur, onde ficou por lá durante 3 anos. E vou falar sobre a sua estada lá no Instituto Pasteur, durante 3 anos, tá? O que é o Instituto Pasteur? É uma fundação francesa, privada, sem fins lucrativos, dedicada ao estudo da biologia dos micro-organismos, das doenças e das vacinas, tá? Seu nome, Instituto Pasteur, em homenagem a Louis Pasteur, seu fundador e primeiro diretor, que em 1885 produziu a primeira vacina contra a raiva. O Instituto foi fundado em 1887, 2 anos depois dele produzir essa vacina, com recursos e doações, e foi inaugurado em 1888. Então, quando Oswaldo Cruz foi para lá, o Instituto tinha apenas 11 anos de fundado, tá? Bom, então, Oswaldo Cruz foi estagiar no Instituto Pasteur. Além de estagiar nesse instituto, também fez outros estágios numa fábrica de vidros para laboratórios. Então, tornando-se posteriormente, depois, o primeiro a fabricar ampolas no Brasil foi Oswaldo Cruz, porque ele fez esse estágio na fábrica de vidros de ampolas lá na França. Então, ele foi o primeiro a fabricar ampolas no Brasil, tá? E em Paris ele levou a família. Para sustentar a família, além dele estagiar no Instituto Pasteur, nessa fábrica de vidros, para sustentar a família, Oswaldo Cruz ainda se empregou numa clínica de urologia, tá? Em 1899, eu falei que ficou lá 3 anos, ele foi em 1896, em 1899 voltou ao Brasil e adquiriu já o cargo de diretor da saúde pública do Brasil e começou a organizar um combate ao surto que estava ocorrendo de peste bubônica. Ó, a peste bubônica de novo, aquela bendita peste negra do século XIV, aquela pandemia que matou 1/3 da população europeia. Só que agora era uma epidemia que assolava o Rio de Janeiro, tá?
já falamos bastante que é provocado pelas pulgas dos ratos, né? Bom, os primeiros casos de peste bubônica foram registrados em Santos, em São Paulo, no Porto de Santos, e em outras cidades portuárias. Naturalmente, os navios vinham cheios de ratos, e a peste bubônica vem da pulga desses ratos. Bom, ele então provou que a epidemia seria incontrolável, essa epidemia que estava assolando o Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil, que essa peste bubônica, essa epidemia, seria incontrolável sem um soro adequado. E como a importação desse soro era muito demorada e cara, ele propôs ao governo a instalação do instituto para fabricá-lo. Foi aí que foi fundado o Instituto de Manguinhos, que eu falei no início da aula, tá? No governo de Campos Salles. Então, recebeu o Instituto de Manguinhos, mas ele recebeu o nome de Instituto Soroterápico. Oswaldo Cruz assumiu sua direção em 1902, no início do governo do Rodrigues Alves. Então, Rodrigues Alves deu o primeiro passo à urbanização e deu para assumir a direção desse Instituto Soroterápico para Oswaldo Cruz, para tratar da saúde dessa epidemia que assolava o país, tá? Ele ficou nesse instituto durante 14 anos e só saiu quando ficou doente, tá? Oswaldo Cruz, para debelar as doenças que assolavam o Rio de Janeiro e o Brasil, como já falei, peste bubônica principalmente, tuberculose, febre amarela, um monte de... que tanto preocupavam não só a população como seus governantes, resolveu tomar providências que foram encaradas como polêmicas até hoje, né? Hoje, a opinião dos cientistas é que essas providências que ele tomou, talvez ele tenha lhe faltado um pouco de tato. Então, vou explicar por que essas providências que ele tomou para atacar todas as epidemias foram polêmicas, tá? Bom, que providências foram essas? Primeiro, ele organizou batalhões de mata-mosquitos, batalhões de pessoas que eram chamados de mata-mosquitos, encarregados de eliminar os focos dos insetos transmissores. Ele convenceu o presidente Rodrigues Alves a decretar a vacina obrigatória. O que aconteceu quando ele decretou a vacina obrigatória? Provocou uma rebelião de populares, não só de populares, como da escola militar, em 1904. Porque os que iam lá dar a vacina invadiam as casas e a vacinação era forçada. Então, isso revoltou não só a população, como a escola militar. Então, Oswaldo Cruz, por algum tempo, foi objeto de ódio de muitos cidadãos cariocas, além de ser muito criticado pela imprensa. A imprensa acabava com ele, porque ele estava tomando essas medidas drásticas, polêmicas. Aí a imprensa, além de criticá-lo com textos, também publicavam caricaturas, né, terríveis sobre ele, notícias que o criticavam. Conta-se que lá os parentes dele contam que ele guardava todas essas caricaturas dos jornais e essas notícias contra ele, para se lembrar da injustiça que sofrera, pois ele tinha certeza, dizia para os familiares, que mais tarde vão reconhecer o valor das medidas que eu tomei. E ele tinha razão. Sabe por quê? Em 1908, houve outro surto de varíola. Agora não havia mais obrigatoriedade da vacina. E aí, o que aconteceu? A população procurou correndo os postos de vacinação sem ninguém obrigar, provocando enormes filas, tá? Então, eles viram que realmente a vacina era boa, precisavam tomar vacina. Então, a população correu quando houve esse surto de varíola, tá? Então, isso mostrou que ele tinha razão, que a população precisava ser vacinada. Esse surto fez mais de 9.000 vítimas aqui no Brasil. Surto de varíola. Bom, em 1916, como eu falei, após 14 anos dele
tomar conta do Instituto Soroterápico, ou de Manguinhos, tá? Ele deixou a direção desse instituto, devido a problemas de saúde. Ele sofria de nefrite. Nefrite, que é doença dos rins. Gente, nefrite vem de nefros, que em grego quer dizer rim. Então, ele sofria de nefrite. Ele sabia que sua doença era muito grave e fez, então, um testamento e um projeto de seu próprio túmulo. Ele disse, mas não foi seguido. Ele disse que queria que o caixão deveria ser hermeticamente fechado, revestido de bronze, asfalto, mas isso, infelizmente, não foi atendido. Bom, mas ainda nesse ano, em 1916, quando ele saiu lá do Instituto, ele também ajudou a fundar a Academia Brasileira de Ciências, tá? Ele ajudou a fundar a Academia Brasileira de Ciências e depois, doente, ele mudou-se para Petrópolis, uma cidade serrana do Rio de Janeiro, onde lá, mesmo doente, foi nomeado prefeito. Gestão muito curta, porque a saúde dele cada vez se piorava mais. Então, ele mesmo se demitiu do cargo. Então, como é que ele vai morrer? No dia 11 de fevereiro de 1917, aos 55 anos, cercado de amigos, morria Oswaldo Cruz. Falecia o grande sanitarista, mas a semente deixada por ele continuava germinando. Conta-se que 3 dias após sua morte, Carlos Chagas foi nomeado para a direção do Instituto de Manguinhos, onde ele ficou lá 14 anos, através de um decreto do presidente, tá? Carlos Chagas, então, virou o diretor, o presidente do Instituto de Manguinhos, após a morte de Oswaldo Cruz e após ele deixar, né, a instituição. Carlos Chagas, todo mundo já ouviu falar, destacou-se porque descobriu o protozoário Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi, que é esse protozoário que causa uma doença tropical parasitária conhecida como a doença de Chagas. Então, por isso que a doença de Chagas tem esse nome, porque foi Carlos Chagas que descobriu esse protozoário, causador dessa doença tropical. Então, recebeu o nome de doença de Chagas em sua homenagem. Tá. Depois que Oswaldo Cruz morreu, viram o valor dele e, como ele diz, um dia vão me dar o valor, depois que ele foi tão achicalhado pela imprensa, pela população, né? Como é que ele foi homenageado? Houve várias homenagens, eu vou dar 2 principais. Sua face foi estampada na moeda de 400 reis em 1936. E em 1986, tá? A nota de 50 cruzados também tem sua foto. Gente, eu vou ficar por aqui, né? Que esse Oswaldo Cruz realmente é um exemplo, tá? E muito orgulho, né, para quem é brasileiro, ter esse médico sanitarista tão importante na história do Brasil. Beijos!